Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu queria dizer que estamos fazendo uma nova experiência de transmissão no Facebook, mas não é por isso que você não vai compartilhar no Facebook. Eu tenho duas páginas no Facebook. Uma página é aquela página que vai agora ensinar receita de bolo, vai ensinar como que você faz para caçar borboletas, enfim, vai ensinar coisas não relacionadas, vai falar de coisas não relacionadas à política, porque eu fui denunciado várias vezes como nudes e a página foi, depois de 4 vídeos que caíram na página por nudes, eu tive um ultimato que se cair mais uma vez eu perco a página. Mas em contrapartida tem também agora o canal do Estopa e o Anthony me deu a ideia de realmente vamos transmitir no canal do Estopa, talvez dá certo. Pode ser que denunciem rapidamente e que o canal do Estopa também caia. Mas enquanto cai que não cai, vamos transmitindo por lá. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui. E sim, hoje vamos falar aí sobre o Vaza Pra Cima, que está rolando exatamente isso. Está vazando agora para as instâncias superiores e é a mesma coisa, uma influência, uma conexão, um conluio entre poder judiciário e a segunda instância. Uma coisa extremamente vergonhosa, mas não é novidade para a gente, né? Claro, imaginar que o TRF4 passaria o processo do ex-presidente Lula na frente de todos os processos, já deixava bem claro que existia o interesse do TRF4 em fazer essa manobra para retirar o Lula das eleições. Então, vamos cair na real. O Paulo Vilela, por que você não migra para o VK? Eu estou no VK já, Paulo, mas o detalhe é que o VK não... No VK a gente não tem o mesmo alcance do Facebook. Eu tenho, há quase 4 anos, eu estou tentando conversar com as pessoas para a gente fazer uma forte presença no VK. Isso está acontecendo bem devagar e, por enquanto, o grande alcance está no Facebook. Mas uma ideia boa é começar a transmitir no VK também. Você que está assistindo pelo Facebook, dá uma força por aí, compartilha pelo Facebook para a gente aumentar o alcance. Eu estou vendo que mesmo na página pequena, o número de visualizações está crescendo, o que significa que é possível transmitir também da página pequena. Deixa eu agradecer aqui, como eu faço todas as noites, eu vou agradecer aqui as primeiras participações. Deixa eu já vir aqui no canal do Estopa. Isso. Deixa eu colocar aqui no tamanho certinho, para não dar nada errado. E deixa eu ver se eu consigo voltar lá nas primeiras, né? Porque já passou um certo tempo, mas está aqui Eduardo Martins. Protofascistas tentam agredir Glenn agora em Paraty, mas ele os ignorou completamente. Tinha uma pessoa mandando a mensagem pelo Facebook, eu vi para descobrir o que está acontecendo em Paraty. Então tá aí uma informação trazida pelo Eduardo Martins, o que está acontecendo aqui. Protofascistas tentaram agredir o Glenn. E uma pergunta muito básica que eu faço nesse momento, e essa pergunta, ela conecta-se diretamente ao argumento principal daqueles que se diziam contra a corrupção, daqueles que apoiaram o Bolsonaro e que estiveram durante todo esse tempo do lado da Lava Jato, imaginando que eles estavam lutando por um Brasil livre da corrupção. O que os incomoda nesse trabalho do Glenn de expor uma parte da corrupção que estava encoberta? Eu pergunto isso porque no momento que a gente percebe que existem pessoas dentro do Brasil que são contra o trabalho que o Glenn está fazendo, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada, porque o Sérgio Moro estava lutando contra a corrupção. Por isso, o Sérgio Moro tornou-se um herói dentro do Brasil. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: por que a corrupção antes te incomodava e a corrupção do Poder Judiciário com a corrupção do Ministério Público não incomodam você? Eu faço essa pergunta para o eleitor do Bolsonaro, eu faço essa pergunta para os protofascistas que agora tentaram agredir o Glenn em Paraty. E é uma pergunta muito simples. O que tem de diferença entre a corrupção do Poder Judiciário com o Ministério Público? E agora eu falo sem sombra de dúvidas, a corrupção
é institucional, não é uma corrupção do Dallagnol e nem é uma corrupção do Sérgio Moro. É uma corrupção clara do Poder Judiciário e o Ministério Público no sentido de alterar o resultado das eleições. A corrupção seria uma corrupção particular do Dallagnol se o Ministério Público tivesse percebido que tem coisas erradas por aí e já tivesse, por exemplo, afastado o Dallagnol para, de uma forma ou de outra, investigar e descobrir até que ponto isso compromete o trabalho do Ministério Público. Da mesma forma, a corrupção não seria uma corrupção do Poder Judiciário, mas sim exclusivamente do Sérgio Moro, se o Poder Judiciário estivesse realmente se unido nesse momento para esclarecer as coisas e para procurar a punição do Sérgio Moro. Com exceções no Poder Judiciário, precisamos concordar que dentro do Poder Judiciário e dentro do Ministério Público existem pessoas que são contrárias ao que aconteceu, mas a instituição não. O Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público não pediu o afastamento do Dallagnol, o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou as reclamações contra o Dallagnol, o que significa que nós temos aí um golpe institucional de um conluio do Ministério Público com o Poder Judiciário com a finalidade de modificar o resultado das eleições. Deixa eu liberar aqui os comentários, agradecer. Cleonice Costa, TV, mídia aberta, meu caro. Leão de Judá, boa noite. Helena de Troia, isso. Raul Andrade, parabéns Glenn, nosso herói. Muito obrigado, Raul. Bonitinho 7979, Pato se ferrou, Eduardo Martins, Leão de Judá, o diabo é coisa da sua cabeça. A galera tá discutindo aqui coisas pesadas relacionadas ao diabo. E uma coisa que eu não vou garantir que é verdade, mas eu ouvi falar, é que o diabo é o pai do rock. E disse Raul que foi ele mesmo que o deu o toque. E tem até uma conexãozinha do diabo com a psicologia, com a psicanálise, porque disse Raul que enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando um toque. Se alguém aí não concordar, vocês vão ter, obviamente, que conversar diretamente com o Raul. E vai dar muito trabalho para fazer isso. Christian Marcelo, Paraguaçu, Cat. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Boa noite, Christian. Sônia Nobre. Boa noite, Léo. E todos do canal. Saudações democráticas. Boa noite, Sônia. Boa noite, Inácio Amaro Calo. Boa noite de João Pessoa. Boa noite, Inácio. Boa noite, Samuel Magalhães. Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Pedindo mais uma vez aí compartilhamentos. Quem puder ajudar, compartilhando aí também no Facebook. E Leandro Buraldi fala, toca Raul. Eduardo Martins, toca Raul. Não, se tem uma coisa, amanhã é o dia do rock. Renato Canidia, muito obrigado. E já que é para tocar Raul, né? Imaginem que um astronauta rouba o MiG, gela em Marte, diz a FIG, mas no entanto não a galinha em meu quintal. Nós estamos indo para essa direção, infelizmente, quando a gente observa que tudo que acontece no Brasil acaba sendo contra os mais humildes, acaba conduzindo as pessoas mais pobres do Brasil em direção a uma maior condição de miséria. Deixa eu agradecer a todos vocês pelos compartilhamentos. Estamos aqui chegando nesse momento, juntando os 3 canais que estão transmitindo. Estamos agora com cerca de 1.500 pessoas e eu já vou partir logo para o assunto, que é exatamente essa questão da participação do TRF4. A armação do Dallagnol com TRF4 mostra sistema judicial comprometido e capturado. A primeira pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: qual a probabilidade que vocês imaginam da gente conseguir reverter isso dentro das instituições? Porque agora a gente consegue perceber de uma forma muito clara que existe um golpe institucional, existe uma tentativa, e uma tentativa bem sucedida,
do Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, de modificar o processo eleitoral através da prisão da parte dos políticos que ganhava no voto. Então, tecnicamente falando, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: aquele grupo de políticos que sempre vencia as eleições, ele foi retirado das eleições e somente dessa forma que foi possível para o Ministério Público e para o Poder Judiciário eleger o próximo presidente. Lógico, a gente sabe que eles queriam o Dória, eles queriam o Alckmin, eles queriam o Serra, eles queriam qualquer um que fosse do PSDB, o partido do Poder Judiciário, o partido do Ministério Público, me desculpem, do Poder Judiciário e do Ministério Público, aqueles membros que não tem nada a ver com isso, mas a visão institucional agora mais clara do que nunca é de uma instituição, Poder Judiciário e Ministério Público, que se sente tanto como elite brasileira, que se compactuou aí e acabou integrando ao partido PSDB. Esse Poder Judiciário, majoritariamente do PSDB, ele realmente agiu para modificar o resultado das eleições, o que significa que um poder acabou decidindo quem que vai ser o representante do outro poder, ainda que tenham colocado a ameba que eles não gostariam que fosse o próximo presidente. Agora, a primeira pergunta que eu faço para vocês é qual que é a possibilidade de saída institucional, sendo que nós estamos pedindo, olha, nós temos um problema de uma briguinha, e essa briguinha é entre dois coleguinhas. Aí você vai e procura o pai do outro coleguinha para reclamar dele, aquele pai cabeça dura que protege o bacuri de todas as formas. Então a possibilidade da gente conseguir reverter essa situação nas instituições, ela é muito remota, porque nós estamos falando de pedir juízes que declarem juízes como suspeitos, pedir juízes que declarem juízes como tendo corrompido o processo eleitoral. A possibilidade da gente conseguir convencer o STF, que é o órgão maior do Poder Judiciário, no sentido de admitir que o Poder Judiciário influenciou nas eleições, e o STF aceitar a nossa alegação, essa possibilidade é muito pequena. É a mesma coisa de dizer, veio de vocês, Poder Judiciário, o golpe de Estado que hoje vende o Brasil, que hoje tira direito dos trabalhadores e que causou esse grande desemprego. Desfaçam isso. A possibilidade deles assumirem é muito pequena. A possibilidade deles retificarem esse problema é muito pequena. E tem mais. A gente sabe que declarar o Moro ou até mesmo declarar o Gebran como suspeitos nessa brincadeira é uma coisa que realmente coloca as eleições de 2018 como fraudadas, o que significa que coloca a legitimidade do Bolsonaro abaixo. Será que o TRF4 mais o Moro, se não tivessem trabalhado dessa forma, será que teria a possibilidade do Lula ter sido derrotado, sendo que antes de ser retirado do processo eleitoral ele estava com intenções de votos para vencer em primeira instância? Eu tenho certeza que não. Prova disso é que o próprio grupo de procuradores da Lava Jato e o Sérgio Moro não deixaram o Lula sequer dar uma entrevista e eles mesmos assumiram que a entrevista do Lula tinha o potencial de eleger o Haddad. Se a entrevista do Lula tinha o potencial de eleger o Haddad, tá bem claro que o Lula estava tecnicamente eleito. Agora falando sobre o evento, esse novo evento, essa nova bomba, o que acontece, pessoal, é que o Deltan Dallagnol, ele levou informações privilegiadas de que o Gebran, o relator, isso porque na primeira instância o juiz ele escreve a sentença dele, que é a decisão de primeira instância, e decide sozinho a situação. O Sérgio Moro, por exemplo, na hora que ele recebia os processos do Lula, ele já tinha a decisão, está condenado. Então o Moro fazia aí toda uma instrução processual para encontrar o porquê que ele ia justificar para a sociedade que o Lula estava condenado. Já na segunda instância, nós temos um caso em que um desembargador torna-se o relator, e como relator, ele tem que escrever o seu voto e acaba compartilhando o julgamento com outros desembargadores. Esses 3 desembargadores votam e, de acordo com o voto, a decisão é feita. O que ficou agora, nesse primeiro de muitos vazamentos relacionados ao TRF4, o que ficou bem claro é que uma pessoa estava prestes a ser
libertada da prisão por causa dos pequenos indícios de autoria de crime. O que significa que o Sérgio Moro condenou, mas o próprio Gebran percebeu que dentro do processo ali as provas eram muito fracas. Então o Gebran teria orientado o Dallagnol para reforçar a acusação, porque o que tinha de material nas mãos dele, ele tinha que, obviamente, absolver. Como que isso conecta-se ao caso do processo eleitoral brasileiro, da distorção democrática? A Lava Jato estava fechando um acordo de delação premiada, acordos do estilo delata o Lula se não morre na cadeia, e essa pessoa estava prestes a ser liberta. Se essa pessoa fosse liberta, obviamente, ela não faria um acordo de teatro de delação premiada, condenando ou então indicando o ex-presidente Lula como envolvido em algum crime. Esse tipo de brincadeira que foi realizada com esse personagem, com certeza aconteceu várias vezes, o que significa que nós vamos ver conversas relacionadas a isso, por exemplo, envolvendo o Léo Pinheiro na segunda instância. Então, essa é, assim, a primeira falcatrua envolvendo a segunda instância, o TRF4 e os procuradores da Lava Jato. Eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Eduardo não gosta, fala Mércia Oliveira. Eduardo não gosta de ver verdade. Grem comprou o Jean, semana que vem vai sair as notícias. E aqui, né, o que acontece, eu vou trazer para vocês aqui, uma coisa que eu tenho percebido é que os apoiadores da Lava Jato, e eu acho muito estranho, porque aqueles que hoje apoiam a Lava Jato foram um dia personagens que lutavam contra a corrupção. Olha, pasmem-se. A garotada que hoje apoia os crimes cometidos pelo Sérgio Moro, a garotada que hoje apoia as irregularidades do Deltan Dallagnol, até pouco tempo atrás era a garotada que lutava contra a corrupção. E hoje essa turma de apoiadores do Sérgio Moro, essa turma de apoiadores do Jair Bolsonaro, decidiu que não vai mais lutar contra a corrupção, vai lutar contra o Glenn. Então eles estão desesperados, criando várias hipóteses de crimes cometidos pelo Glenn. A primeira pergunta que eu faço, Mércia Oliveira, é: qual a relação de um crime cometido, possivelmente pelo Glenn, com os crimes cometidos pelos procuradores, pelo juiz e pelos desembargadores da Lava Jato, e a gente sabe que tem até ministro envolvido nessa brincadeira. Eu pergunto para você porque, se eventualmente a tese de vocês for verdadeira, o que a gente tem que pedir, obviamente, é a condenação dos envolvidos. Se o Glenn realmente tiver fraudado qualquer tipo de processo democrático no Brasil, como, por exemplo, comprando o mandato do Jean Willis para o seu marido, a tese jurídica de vocês, isso não significa necessariamente que o material que ele está trazendo perde credibilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de vocês trazerem uma tese contra o Glenn não protege o Sérgio Moro. Vocês podem criar na cabeça de vocês que isso é um jogo para ver quem cai antes. Só que nessa brincadeira, a Operação Lava Jato tirou de pelo menos mais da metade dos brasileiros o direito de votar em quem os brasileiros queriam. Tecnicamente falando, parece, e quem é muito estúpido, quem é muito ignorante, principalmente aqueles que se viram representados pela prisão do Lula, as pessoas mais ignorantes imaginam que a fraude do sistema eleitoral através da Operação Lava Jato foi uma coisa benéfica para eles, porque senão o Bolsonaro não teria sido eleito. Então eles imaginam, se não fosse a prisão do Lula, o Bolsonaro não teria sido eleito. Então eu apoio a Lava Jato, ainda que a prisão do Lula tenha sido irregular. Claro que vocês apoiam, mas numa ignorância sem limites, porque no momento em que grande parte dos brasileiros teve arrancada a possibilidade de votar em quem esses brasileiros queriam, a percepção de democracia caiu. Hoje nós temos um Brasil que acumula recessão. Hoje nós temos um Brasil dentro do qual as pessoas não querem investir. E eu falo com você, Mércia, olha, basicamente, imagine o primeiro ponto. Nós temos um Brasil
dentro do qual o investidor fica pensando, peraí, eu vou investir nesse país. Se o Bolsonaro continua no poder, eu tenho todas essas medidas do Bolsonaro como sendo uma vantagem para eu produzir no Brasil e vender para fora. Eu explico vocês. O investidor, quando ele pensa em investir num determinado país, ele olha qual política econômica e qual política social que está sendo empregada naquele país. Por exemplo, eu comparo muito a situação do Brasil com a situação de Bangladesh. Hoje, no Brasil, o investidor pensa assim, o que eu vou fazer no Brasil? Eu tenho 100 milhões de reais para investir no Brasil. O que eu vou fazer no Brasil? Então imaginem, se o Brasil realmente vai adotar as medidas que estão sendo propostas pelo governo Bolsonaro, a tendência natural é que o investidor invista no Brasil para produzir algum produto com mão de obra brasileira, mas esse produto vai ser vendido fora do Brasil. Então, por exemplo, o que acontece em Bangladesh, os produtores de roupas de Bangladesh utilizam a mão de obra disponível em Bangladesh, produzem lá e o produto de lá é vendido na Europa. Por exemplo, essa camisa que eles estavam inclusive me zoando, falando que eu estou usando a mesma camisa de ontem. Não é. É porque quando eu fui na Inglaterra da última vez, eu comprei várias camisas, porque eu gosto de camisa sem estampa. Mas também de vez em quando eu uso a camisa de ontem sem problema nenhum, eu não ligo para isso não. Mas enfim, então lá em Bangladesh existem indústrias que produzem não para o consumo do povo de Bangladesh, mas para o consumo fora de Bangladesh. Se você imagina a possibilidade do Bolsonaro continuar no poder, o investidor pensa, eu vou investir no Brasil, vou aproveitar a recessão do Brasil para conseguir uma mão de obra bem baratinha. Agora, com essa nova medida provisória, existe a possibilidade de contratar pessoas sem pagar os direitos trabalhistas. Aos poucos, a proteção do trabalhador vai reduzir e eu vou investir no Brasil e vou ganhar com isso. Isso é a possibilidade número 1, Mércia Oliveira, que é a possibilidade do Bolsonaro continuar. Mas o investidor que tem 100 milhões de reais para investir, ele pensa a seguinte coisa, olha, mas espera aí. O Brasil está vivendo uma crise econômica. O Brasil está vivendo uma crise social e uma crise política. A gente não sabe se de uma hora para outra o Lula vai ser liberto. O investidor que tem uma grana dessa, Mércia, ele não tem essa paixão que vocês têm de acreditarem que o Bolsonaro venceria o Lula. Ele sabe que não venceria. Olha, por mais que os eleitores do Bolsonaro fiquem fechados nas suas ideologias loucas, os eleitores pensam ideologicamente, os investidores usam estatísticas, dados coletados e pesquisas. Então o investidor pensa, olha, o Lula só não ganhou porque o Lula foi preso. Isso está provado pelas pesquisas. Se eu coloco o meu dinheiro nesse país para produzir dentro do Brasil e vender para fora, eu estou colocando um dinheiro num país porque aquele país não tem direitos trabalhistas, o custo do trabalhador lá é muito baixo. Se eu coloco o dinheiro nesse país e de uma hora para outra o Lula é liberto, o Lula traz de volta os direitos trabalhistas, o que significa que o meu investimento vai estar perdido. Olha que loucura. Então, o investidor, ele pode ser tentado a investir no Brasil por causa das políticas de trabalho escravo do governo Bolsonaro, mas por falta de estabilidade, por falta de uma solução a respeito da questão do golpe de Estado, da questão da prisão do ex-presidente Lula, ele acaba pensando, se eu invisto nesse momento e o Lula é liberto, o Lula vai voltar com os direitos trabalhistas, eu perco. Aí você pensa, então nenhum investidor vai querer trabalhar no Brasil com direitos trabalhistas? Sim. O investidor que vai querer produzir no Brasil para vender para o povo brasileiro, que pode ser inclusive esse mesmo senhor que tem 100 milhões de reais e gostaria de produzir no Brasil para vender fora, ele pode pensar, não, mas espera aí, o Lula está liberto. Agora que o Lula está liberto e ganhou para presidente da República, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai expandir o crédito, ele vai aumentar o consumo, então eu vou investir no Brasil os meus 100 milhões de reais e vou colocar esse dinheiro, por exemplo, em supermercado, em empresas que vendem automóveis, enfim, ele vai vender alguma coisa pro povo brasileiro e não usar a mão de obra do povo brasileiro para vender para fora. O resultado é muito simples, Mércia Oliveira. A loucura de vocês de defenderem a Lava Jato, mesmo que tenha sido uma armação criminosa para a destruição da democracia no Brasil, ela coloca o Brasil num estado completamente sem solução. Porque, olha, o povo está em cima do muro morrendo de raiva porque não tem uma percepção de democracia. O povo percebe que foi enganado e, com isso, o povo
não produz como antes. Da mesma forma, os investidores não sabem exatamente o que vai acontecer. E se o investidor não sabe o que vai acontecer, a gente tem aquela loucura no mercado e os investidores pensam, peraí, eu invisto lá porque lá vai ter mão de obra e eu invisto lá para vender fora, ou eu invisto lá para poder vender para o povo brasileiro porque lá vai ter uma grande economia interna. Essa loucura de não saber o que fazer acaba resultando numa coisa que tem acontecido nos últimos tempos. Não vai rolar investimentos dentro do Brasil. A gente não tem uma definição. Essa falta de definição é extremamente aproveitada por países desenvolvidos como os Estados Unidos. O que eles fazem? Nesse momento de indefinição a respeito da política brasileira, eles vão fechando negócios que só prejudicam o Brasil. Então, o que eu tenho para te falar, Mércia, e qualquer um eleitor do Bolsonaro que acha que vocês imaginam mesmo que precisam apoiar a Operação Lava Jato porque ajudou a colocar o presidente de vocês no poder. Não. A Operação Lava Jato distorceu a democracia e sem uma percepção de democracia clara, o investidor tem medo de investir, o povo perde o ânimo para trabalhar e procurar um emprego, enfim, tudo para. E essa paradeza só vai causando queda econômica. E uma resposta muito simples disso são os dados de recessão do PIB, aumento do desemprego, e esse desespero agora que a reforma da Previdência já não é mais suficiente. Dizem já o mercado já disse que a reforma da Previdência sozinha não é suficiente para resolver o problema do Brasil. Não, eles querem mais reformas. E obviamente essas reformas implicam nos seus direitos. E eu falo uma coisa importante, tá, pessoal? Hoje o eleitor do Bolsonaro extremamente alienado, ele acha que direito trabalhista resume-se a férias e 13º. Não. O direito trabalhista também engloba o direito à proteção do trabalhador. E à medida que o Brasil vai ficando mais miserável, o trabalhador brasileiro vai sendo excluído dessa proteção. Em poucos dias, as pessoas vão trabalhar com produtos perigosos, sem equipamento de proteção individual. Deixa eu pedir a vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Muito obrigado, pessoal do Facebook. Compartilhem por aí. Pessoal que está aqui no YouTube também, se puderem compartilhar, isso ajuda muito. Deixa eu agradecer aqui as mensagens. Eu fui passear do lado de lá porque esquentou bastante aqui. Eu fui buscar o controle do ar que ficou lá do outro lado. Bom, deixa eu trazer aqui também. Deixa eu trazer algumas mensagens que estão do lado de cá. E o Hilder C. Neto vai voltar à CPMF. Já existe um projeto. Então, e essa quantidade de tributos, e quando eu critico os tributos, pessoal, eu chamo atenção ao fato de que os tributos, quando eles estão num nível muito alto, eles desincentivam a atividade econômica. Ah, mas a CPMF também foi proposta pela Dilma, que queria voltar com a CPMF. Olha, eu não estou discutindo aqui se algum propôs, se outro deixou de propor, não. O que eu estou falando nesse momento é que não é uma coisa bem-vinda para a atual conjuntura política e econômica brasileira. Indiferente de seja lá qual o presidente que já cogitou a possibilidade de se voltar à CPMF. Por quê? Nós temos já uma crítica à nossa carga tributária. As pessoas acham que porque eu sou progressista, eu sou a favor de altos impostos. Não, eu não sou a favor de altos impostos, eu sou a favor do emprego dos impostos em atividades que realmente retornem, mas não necessariamente sair criando impostos de uma forma louca. E a criação de mais tributos para tentar Olha só o que está acontecendo, pessoal, isso é importante. E a Célia Moreira pergunta, Léo, é verdade que vão privatizar universidades em breve? Sim, Célia. Existe uma espécie de bingo, um bingo não declarado, um bolão não declarado dentro
entre os comunicadores, uma espécie de tentar descobrir qual vai ser o próximo alvo do governo Bolsonaro, e tudo indica que as universidades federais não passam desse ano como universidades federais. Significa que pode ser que as universidades federais elas já sejam todas privatizadas ainda esse ano. Então, o que significa que você que hoje estuda numa universidade federal, você pode daqui a pouco tempo estar em terra do Paulo Guedes. Deixa eu agradecer do lado de cá. Érica Alves fala: Léo, fala sobre o deputado do PP que pediu investigação sobre Lula livre, dizer que foi dinheiro de campanha. Eu não entendi essa. Eu vi falar que tem alguns deputados que estão alegando que tudo que se faz a respeito de Lula livre é dinheiro público, mas eu não sei eu não sei exatamente dessa denúncia, mas muita coisa, Érica, que esses deputados fazem é porque é o seguinte: existe um rebanho de imbecis e esse rebanho de imbecis precisa ser alimentado. Para você alimentar imbecis, você não pode deixar a idiotice cair, pessoal. Isso é uma coisa muito séria. Existe uma alimentação constante de imbecilidade na cabeça dos apoiadores do Sérgio Moro, dos apoiadores do Bolsonaro. Então, constantemente, é preciso colocar bobiça na cabeça dessas pessoas. Porque, olha, de vez em quando, vocês vão prestar atenção, quem é novo na live, quem é antigo na live, já prestou atenção nisso. Tem momentos que os eleitores do Bolsonaro que participam da live, os mais tradicionais, eles começam a entrar em sintonia e começam a perceber que eles estão sendo feitos de bobos. Aí o que eles fazem? Como eles não querem dar o braço a torcer, eles chegam, xingam e somem. Momento de reflexão. E o que significa quando eu vejo coisas como isso aí? O eleitor do Bolsonaro ele não pode ter tempo mental para refletir sobre o que está acontecendo. A indústria de bobeirada, a indústria de bobajada precisa construir material constantemente para manter os eleitores do Bolsonaro sempre alienados. Então, coisas como dinheiro público, isso é dinheiro público, tudo isso são coisas que vão surgindo e é uma quantidade tão grande, Érica. Olha, tem pavão misterioso, que o Jean Willis vendeu mandato pro Davi Miranda. São coisas que vão surgindo uma atrás das outras, porque os eleitores do Bolsonaro, eles são sedentos por esse tipo de informação. Eles estão desesperados para terem essas informações em mãos, para continuarem contestando as coisas que estão acontecendo. Eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados com informações de impacto. Então, existem agências que são especializadas na criação dessas informações para manter sempre a cabeça desses caras ocupada com bobagem, para não ter possibilidade de entrar informação sadia. A finalidade é essa mesmo. Deixa eu agradecer. Neide NC, seu trabalho é bem legal, parabéns, Léo, muito obrigado. Hashtag Lula Livre, muito obrigado, Neide NC. Tomara que essa balança um dia traga realmente um resultado de equilíbrio dentro do Brasil, porque essa balança aí ela não tem sido representada, pelo menos dentro do Brasil, não. E quem puder compartilhar no Facebook, eu agradeço muito, tá, pessoal? Muito obrigado pela força. Juscelino Maimone, Léo, estamos vivendo capitanias hereditárias e escravidão com esse regime bolsonariano. O Juscelino Maimone, o regime das capitanias hereditárias nunca acabou. A gente teve, Juscelino, um período dentro do Brasil em que aconteceu uma falsa ilusão de que todos, hoje a gente vive a falsa ilusão de que todos que se esforçam conseguem chegar a um certo patamar de prosperidade e tal. Não. A gente continua vivendo o regime de capitanias hereditárias da mesma forma. A diferença é que durante um certo período houve um crescimento muito grande de insurgência dentro das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas continuam sendo as mesmas. E a gente percebe que das capitanias, dos capitães
vieram essas famílias que hoje controlam, né? A gente tem família Magalhães de um lado, a gente tem família Sarney do outro, a gente tem família Neves aqui em Minas Gerais. A gente vive ainda de uma forma muito clara as capitanias hereditárias. Só que durante, até um pouco tempo atrás, até 2014, a gente teve uma insurgência dos escravos contra os capitães. Então os escravos estavam digamos que desrespeitando as regras, os escravos estavam bebendo leite e comendo manga. Agora os capitães retomaram o chicote e já não se pode mais tomar leite e comer manga porque volta a fazer mal. Então essas capitanias hereditárias, elas nunca deixaram de existir. E a grande crítica que existe, Juscelino Maimone, a respeito da atual conjuntura social brasileira é exatamente isso. Nós temos, para mim, quem vai na conversa do Serra e do Aécio, que você, que com mérito você vai conseguir tudo, para mim quem vai nessa conversa é um idiota. Porque você vive uma realidade dentro da qual algumas pessoas herdaram um patrimônio gigantesco sem nunca terem feito nada, e você quer comparar uma pessoa dessa com aquele pobre coitado que começa a trabalhar aos 8 anos de idade para não deixar a família passar fome. Então não tem jeito de comparar uma coisa com a outra. Obviamente, o Serra, quando ele propõe que não vai dar o peixe, vai ensinar a pescar, o que ele está propondo é dar uma vara de pescar lambari para os mais pobres, mas o filho e a filha dele vão pescar de iate em alto mar. Então, tecnicamente falando, a gente continua vivendo a realidade das capitanias hereditárias. É a mesma coisa. Só que a gente teve uma certa insurgência da burguesia brasileira. Essa insurgência de burguesia brasileira, ela começou a ser cortada em 2014 e agora o escravo que antes estava, volto a dizer, desrespeitando as regras, tomando leite e comendo manga, agora ele volta para a senzala, um local que, segundo as elites, ele nunca deveria ter saído. E a gente tem essa série de retrocessos, como, por exemplo, a possibilidade da contratação de pessoas fora da CLT. Isso é uma proposta de uma medida provisória do Bolsonaro, que enquanto o Brasil não tiver um número menor que 5 milhões de desempregados, o Brasil vai poder contratar fora da CLT. Tecnicamente falando, isso acaba incentivando as empresas que façam demissões em massa para contratar as pessoas fora da CLT. Cada vez mais o Brasil vai caminhando para uma situação de extrema desgraça, de extremo caos econômico. Por quê? Porque o governo tem dado incentivos para que o Brasil mergulhe no caos. Recaval, Marduk, Léo, estão gastando dinheiro público para manter Lula preso sem provas. Isso não preocupa os bozos sem cérebro? Então, aí que tá. Você trouxe uma característica muito interessante, que é a questão dos bozos serem sem cérebro. Eu diria até diferente. Como os bozos são de cérebro teleguiado, eles não conseguem ver isso como gasto de dinheiro público. Quando eles percebem a corrupção do Sérgio Moro, do Dallagnol e agora possivelmente uma corrupção dentro do TRF4, o que acontece é que os bozos sem cérebro não conseguem ativar a parte da cabeça deles relacionada à revolta contra a corrupção, porque a revolta contra a corrupção, ela não é engatilhada diretamente pelos bozoloides, ela é engatilhada pelos pastores, pelos fanatizadores, enfim, pelos formadores de opinião que chamam os bozoloides e dizem, você precisa brigar contra isso. Aí o cara pensa, olha, eu não sei por que eu tenho que brigar, eu só sei que eu tenho que brigar. Aí surge aí o fanático que luta contra a corrupção e não consegue ver corrupção na postura do Sérgio Moro, do Dallagnol, na postura agora do TRF4. Mas é muito importante também, pessoal, criticar uma postura da própria esquerda, que a esquerda está fazendo uma divulgação, digamos que uma divulgação muito técnica e pouco, digamos que essa divulgação ela não trabalha a revolta do pessoal, porque essa divulgação ela dá a impressão de que os juízes e os procuradores estavam transgredindo a lei para prender criminosos. Então é mais ou menos assim, olha, não tinha aí provas suficientes, mas o cara é ladrão. Então a esquerda foi
o Sérgio Moro, o Dallagnol e agora o TRF4 fizeram malabarismos para prender, mesmo que sem provas, porém, a expectativa que existe dentro daqueles que apoiam o Sérgio Moro é que o que ele fez é uma coisa boa, porque apesar de que não existiam provas, ele prendeu o bandido. É importante, ao meu ver, inverter completamente a situação para que a sociedade brasileira perceba que a Lava Jato quebrou o Brasil. O caso das prisões sem provas, elas precisam, pelo menos para a população comum, ficar em segundo plano, porque se elas não ficam em segundo plano, infelizmente, essas informações, elas acabam não tocando quem não gosta do ex-presidente Lula, porque o cara pensa, olha, eu queria o Lula preso de qualquer maneira, eu não tô nem aí se foi com prova ou sem prova. Esse ponto é muito importante. Eu acho que é por causa desse ponto que as coisas acabam não se resolvendo. Eu tô vendo que tem uma galera aqui que ainda tá vivendo... eu tô vendo que tem uma galera ainda que tá vivendo aqui a ressaca da Tabata traidora. Eu imagino, assim, essa questão da Tabata traidora, ela tem aparecido aqui constantemente e vocês conseguem perceber nesse momento como que são as coisas, né? Como que é fácil para uma pessoa trair os trabalhadores e ir pro lado do poder. Se fosse o contrário, provavelmente essa pessoa nesse momento, ela estaria aí acusada de crimes, ela poderia ir para cadeia. Mas como ela traiu o povão trabalhador e foi para o lado, diretamente aí para o lado dos empresários, agora ela vai virar um ícone e ela nem precisa mais do voto de vocês, porque eu não votei nela. Vocês que votaram na Tabata, relaxem, vocês não precisam votar nela mais, porque agora ela vai conseguir votos daqueles que são contra o Lula. Ela passou de vez, ela mostrou que ela é eficiente e agora ela tá, daqui a pouco ela tá tirando foto com a Joyce Hasselman, tá tirando foto aí com Halseman, tá, gente? Com a foto aí com o Alexandre Frota. Olha, gente, não duvidem se a gente vê um par romântico da Tabata e do Kim Kataguiri. Não duvidem. Porque provavelmente o Luciano Huck vai querer exibir isso num domingo. Já pensaram? Não? Imaginem que coisa fantástica. A Tabata e o Kim Kataguiri num par romântico lá no Luciano Huck. Só falta cantar. Se os dois chegam lá cantando, aí vai ser sucesso de venda. Eu levei sua previdência. Não, esse é o tema. Inclusive, esse pode ser até o nome do disco. Eu levei sua previdência. Aí, tipo assim, pode ter refrão do tipo... O Kim Kataguiri falando, eu levei sua previdência, e a Tabata canta, eu não levei apenas sua previdência, eu levei seu voto e sua previdência, porque o Kim Kataguiri, ele realmente votou dentro daquilo que ele propôs, ele não foi. Entre a Tabata e o Kim, existe uma discrepância de moral gigantesca, porque... O Kim, apesar de ter sido um crápula, ele nunca propôs coisa diferente daquilo que ele está fazendo. O Kim tem sido uma coerência extrema desde o início do seu trabalho. O Kim tem sido o liberal que nunca deixou de ser liberal e que foi eleito por pessoas que acreditam no discurso liberal. A Tabata foi eleita por pessoas que acreditaram que ela era progressista e ela realmente traiu o povo. Então, quando a gente pensa em caráter, a gente pensa, olha, o Kim está... top 10 em caráter, pelo menos com o público dele, porque ele não traiu o público dele. Agora, a Tabata não. A Tabata, ela pulou de ponta na piscina cheia de ratos e ela mostrou que as ideias dela não correspondem aos fatos. Bom, mas o tempo não para, né? E o que eu posso dizer para vocês é que dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem o arranhão da caridade de quem me detesta. Isso porque bolsominions estão aqui constantemente fazendo a live crescer. E a Tabata, ela mostra que ela é realmente uma grande decepção aí pro Brasil e ela não pode jamais ser comparada ao Kim. Mas como é um extremo sucesso, eles vão lançar Eu Levei Sua Previdência. E pode ser funk. Imagine a Tabata e o Kim no caldeirão do Huck cantando um funk. Eu levei sua previdência. Vai ser sucesso de audiência. E vai ser sucesso de audiência. Muito obrigado, Irlan Iglesias. Boa noite, Léo. Um abraço de Irituia, no Pará. Muito obrigado, Irlan, pelo superchat. Eu queria agradecer vocês pelos superchats, que é muito importante pro crescimento dos canais. Fiquem tranquilos, eu não levei a previdência de ninguém, eu estou lutando por sua previdência, eu estou lutando pelo seu direito de aposentar, então não se preocupem. Quem levou a previdência foi a Tabata e o Kim, que agora vão provavelmente fazer um par romântico. O par romântico pode ser...
como é que pode ser? Olha, Kim e Tabata, né? Qual que é o nome da dupla? Casados em Harvard? Pode ser um negócio assim, casados em Harvard. Bom, deixa eu... Laís Araújo, Léo, você canta mal pra caralho. Eu levei sua previdência. Eu levei sua previdência. Imagina a Tabata, eu levei sua previdência. E o Kim assim no fundo, o vestido, que o Kim gosta de fazer O Kim gosta de fazer as manifestações artísticas dele vestido de comunista, né? Um dos piores atores que a política já produziu. Aí fica lá o Kim assim, ó, vestido de comunista, com aquela camisa de comunista dele, e a Tabata cantando, eu levei sua previdência. Vai ser mais ou menos isso aí. Irlan Ingleses, Matheus Pimentel, Estopa, a Tabata se enquadra naquele tipo de pessoa que tu fala que era pobre e depois de adquirir um status passa a ter nojo e vergonha do seu passado. Isso é uma coisa estudada pelas ciências sociais, tá, Matheus Pimentel? É estudado como identidade. A tendência natural das pessoas com... Assim, 90% das pessoas, eu acho que se pelo menos 90% das pessoas se encaixam nessa questão de identidade, essa questão de querer pular um degrau no status social. Então, se você tem um convívio social, e o convívio social que você tem, o próximo degrau é você chegar ao patamar, por exemplo, do seu encarregado, você começa a se portar como seu encarregado. É por isso que muitas pessoas pobres acabaram apoiando o Bolsonaro, porque essas pessoas queriam parecer com o patrão. Então elas apoiavam o Bolsonaro, se sentiam empresários. Essa questão é estudada nas ciências sociais como identidade. Luana Gomes, Léo, tenha paciência com os eleitores do Bolsonaro. O cérebro deles é como uma caixa preta de avião, que se descobre quando acontece a desgraça. Luana, e pode ser que não, viu? Porque tem caixa preta de avião que nunca é encontrada, ou seja, existem aviões que podem ter voado sem caixa preta, o que pode ser aí o caso aí desses eleitores do Bolsonaro. Muito obrigado, Luana, pela participação. Deixa eu trazer para o lado de cá agora para agradecer Sueli Souza. Léo, se ela não tivesse tido a oportunidade de chegar onde chegou, você acha que estaria a favor da previdência da morte? Ela está se achando da elite. Olha, Sueli, a grande realidade é que agora ela é, pelo menos, ela é da elite. A Tabata tem tudo para ser da elite, porque a Tabata ela é patrocinada por grandes nomes. Ela, sem dúvida, se ela não conseguir cantar o Eu Levei Sua Previdência, alguma outra forma de exposição ela vai ter por causa disso que ela fez, ela vai virar estrelinha de alguma coisa. E essa Tabata liberal, ela serve como símbolo da possibilidade de migração. Aquilo que eu chamo hoje de processo de tabatização. O processo de tabatização é um processo que foi proposto pelo Luciano Huck no momento que o Luciano Huck elogiou a Tabata. Imaginem vocês quantas pessoas hoje gostariam de ser elogiadas pelo Luciano Huck. O que significa que são vários políticos ao redor do Brasil que já começam a refletir, será que não é melhor eu abandonar os trabalhadores e ir para o lado dos empresários? Porque os empresários tratam a gente de uma forma mais, assim, calorosa, né? E a Tabata, ela traz pra gente aquilo que é talvez o início de um grande processo de tabatização dos políticos brasileiros. Políticos que vieram a partir de um discurso progressista, políticos que vieram a partir do voto do trabalhador e agora, ao chegarem ao poder, chegam à conclusão que o máximo que você pode conseguir servindo o trabalhador é ficar preso numa cela da Polícia Federal, porque o poder tem mais poder sobre a polícia do que a justiça, do que a lei. E a prova está aí, através dos vazamentos da Vaza Jato. Então esse processo de tabatização do Brasil me preocupa muito, porque eu tenho falado desse processo de tabatização através do termo desseleção natural. O processo de seleção natural todo mundo conhece, aquele processo que os mais fortes são os mais beneficiados. É por causa do processo de seleção natural que as espécies sobrevivem, né? Somente os mais fortes conseguem sobreviver, então é o mais forte que cruza com a fêmea, aí nasce o filhote do mais forte e assim por diante. E as espécies vão se adaptando ao ambiente e assim por diante. Nós, no Brasil, nós temos um processo de desseleção natural, porque não é o mais honesto no Brasil que é o mais privilegiado. É o que fala mais mentira, o que consegue conquistar mais idiotas. Então a política brasileira passa pelo
maior processo de desseleção natural, que a gente pode chamar de processo de tabatismo. O processo de tabatismo é mais ou menos assim. Os políticos vão percebendo que ser honesto não é uma coisa interessante. Então, durante esse processo de tabatismo ou tabatização, os próximos políticos brasileiros, eles já não vão chegar com a intenção de fazer as coisas corretas, eles vão chegar já com a intenção de trair o eleitor. Olha, eu engano o eleitor ali, quando eu chegar lá em cima eu vou trair o eleitor. Então, como ele já chega com essa intenção, ele vai com o discursinho progressista, mas financiado pelo dinheiro dos liberais, porque quando chegar lá em cima ele vai ser liberal. Esse é o processo de tabatização. Agora tem uma outra coisa. O processo de desseleção natural que eu tenho falado há muito tempo é aquela coisa do que, olha, você quando percebe o resultado da política brasileira, você tem de um lado o Lula preso e do outro o Aécio solto. Você tem de um lado o Lula preso e do outro o Temer solto. Qual que é a diferença básica entre o Lula e o Temer? Quem foi o beneficiado do seu governo? O Lula focou o seu governo nos trabalhadores. O Temer e o Aécio focam, obviamente, a atuação política deles, que ainda estão na política, mesmo que o Temer não tenha cargo, mas ele está forte na política, eles focam nos empresários, eles governam pros empresários. Então, automaticamente, o poder aeciário está sempre do lado deles. Então, tecnicamente falando, a gente vive um processo de desseleção natural. O cara pensa, eu entrar na política para defender o povo, eu posso morrer como a Marielle, eu posso ser preso igual o ex-presidente Lula, e assim, eu posso não ser reeleito, como o caso do Requião, como o caso da Dilma, que não foi eleita senadora. Então vocês imaginem que loucura. Hoje nós temos um incentivo gigante para que as pessoas realmente queiram ir para a política e ficar do lado dos banqueiros, porque os banqueiros estão sabendo gerar esse incentivo e esse processo aí de aecização, né? Um processo misturado de aecização. A aecização é o político, o novo político já entrar dentro da política já querendo fazer coisa errada junto com os banqueiros e por isso ele nunca vai preso. E o processo de tabatização, que é o político receber o dinheiro dos liberais, fazer sua campanha com discurso progressista, mas já chegar no Congresso defendendo os interesses dos liberais. Então isso mostra que a coisa vai ser bem difícil de acontecer. Uma coisa boa vai ser bem difícil de acontecer no Brasil. E eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Eu estou vendo aqui que o canal Leonardo Estopa, deixa eu ver qual desses aqui, o canal Leonardo Estopa está crescendo bem a audiência, o canal do Estopa está com a audiência muito boa também. Se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, isso faz uma diferença muito grande. Como as pessoas vão chegando aos poucos, eu vou repetir um pouquinho aqui o tema do início. Hoje eu chamei atenção para a participação do TRF4, uma possível participação do TRF4 no conluio envolvendo os procuradores da Lava Jato, e o Poder Judiciário, que significa que não é só o Fux, não é só o STF e não é só o Moro. A segunda instância, a última instância, onde existe uma revisão de mérito, parece que também está envolvida nos escândalos da Lava Jato. Olha, pessoal, isso mostra pra gente que existe um conluio entre instituições. O conluio não é um conluio do Sérgio Moro com o Dallagnol. É um conluio do Ministério Público com o Poder Judiciário. E claro que existem membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário que são pessoas extremamente honestas, pessoas boas, mas o que a gente vê é que a instituição Poder Judiciário e a instituição Ministério Público, eles assinam embaixo de toda essa fraude que aconteceu para modificar a tendência político-eleitoral no Brasil. O que significa que o que aconteceu no Brasil foi mais ou menos assim. Um grupo de políticos e um grupo de procuradores decidiu passar por cima do direito da maioria do povo escolher o próximo presidente. Então eles prenderam um candidato, colocaram aquele candidato na cadeia, e aí a partir daí eles falaram com o povo, olha, vocês até têm direito de escolher o próximo presidente, dentro daqueles que nós permitimos. Nós tivemos aí uma das maiores distorções do processo democrático do mundo, até porque a primeira grande distorção do processo democrático foi criar uma supervisão em quem você pode votar, porque isso para mim já é um desrespeito. No momento que eu imagino que vai vir na urna somente aqueles políticos que os juízes deixaram, eu falo, isso não é democracia. Vamos concordar, não existe nenhuma coerência em dizer que o poder emana do povo, mas o povo só pode exercer esse poder se
esses juízes deixarem. Eu estou falando, sim, dessa tal de lei da ficha limpa, que é uma das maiores aberrações contra a democracia. O projeto em si ele é muito bonito, mas o juiz também é um ser humano, o que significa que o juiz pode aproveitar-se da lei da ficha limpa para tirar do povo o direito de votar em determinados políticos, e é exatamente isso que aconteceu nas eleições de 2018. O que aconteceu foi, os juízes perceberam, né, a elite percebeu que não havia a menor possibilidade de ganhar do Lula nas urnas, então a elite utilizou-se da lei da ficha limpa para retirar do povo o direito de votar no ex-presidente Lula. Então isso é, sem dúvidas, uma das maiores distorções da democracia, e eu tenho falado sobre isso há muito tempo. Como que você pode imaginar que um grupo de deputados e senadores pode criar uma lei que tira do povo o direito de exercer a maior expressão democrática que existe. A maior expressão democrática que existe dentro do Brasil, pessoal, é a eleição para presidente. A única coisa que é decidida diretamente pelo povo, olha, a única coisa no Brasil que é decidida diretamente pelo povo é o presidente da República. A única coisa. O resto é decidido por frações. Frações que eu digo, olha, o governador de Minas, a maioria do povo de Minas, né? Assim como um deputado, aquela minoria ali que votou no deputado. Um prefeito, só o pessoal daquela cidade. Só existe uma coisa no Brasil que realmente é constitucionalmente uma manifestação direta do povo. Direta. Eleição para presidente. Tirando a eleição do presidente e do vice-presidente, o resto todo é decidido de forma indireta ou de forma minoritária. A única coisa que era uma expressão direta da democracia, a única coisa que era realmente uma coisa que nós poderíamos, como povo, decidir, foi retirado de nós através dessa conversa de que primeiro o juiz fala quem pode, depois a gente decide. Seria como dizer para você, olha, você tem vontade de casar com aquela pessoa, mas você não pode. Primeiro, o dono do cartório vai falar se pode. Depois, né, tecnicamente falando, é assim que acontece, que tem os impedimentos para o casamento, né? Mas no caso das eleições, é uma coisa extremamente absurda. Falar que por causa de uma lei da ficha limpa, a diretiva constitucional de que todo o poder emana do povo foi simplesmente derrubada. É uma coisa extremamente estranha. Andressa Davidson pergunta, cadê o corpo saudável, Léo? Andressa, deu convulsão, o corpo saudável deu convulsão no momento que percebeu que o corpo não vive sem a mente, né? O corpo saudável, que só tinha da mente a parte responsável pelas funções vegetativas, corpo saudável, o que o corpo saudável fez? O corpo saudável, ele foi só utilizando esteroides. Então o corpo saudável foi só comprando esteroides. E ele foi comprando esteroides que foram matando neurônios. Aí chegou um ponto que só sobrou para o corpo saudável só o cerebelo, só aquela parte, só sobrou do cérebro a parte responsável pelas funções vegetativas. Então o corpo saudável, ele continuou mexendo, continuou respirando e tal, mas apodreceu o cérebro todo. E agora o corpo saudável parou de vez. É brincadeira, ele tá aqui, ó. O corpo saudável fala. Deixa eu trazer aqui, porque é até engraçado. As participações do corpo saudável são participações engraçadas. Ele fala, um corpo saudável. Matheus Pimentel. E vocês, petistas, querem que o empresário pague o mesmo que o Estado paga com dinheiro de imposto? Olha, um corpo saudável o Estado paga com dinheiro de imposto e quem paga o imposto é o empresário, né? O corpo saudável. Você tem que dar uma olhada como é que são as coisas. Mas assim, o empresário ele é muito bem-vindo, ele só tem que respeitar o povo para o qual o povo do qual ele tira a mão de obra e para o qual ele, obviamente, destina seus produtos. Porque senão ele não é um empresário, senão ele é, sei lá, né, senão ele é simplesmente uma doença. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. Ao Ailde Mota, gente, esquece essa Tabata, vocês dão muito ibope pra gente ruim. Eu também tô impressionado, porque olha, o que aconteceu, Aide, nessa questão da Tabata, é que na reforma da Previdência eram necessários 308 votos e
o Poder Financeiro teve 379 votos, me parece, o que significa que são 71 votos a mais. Então o voto da Tabata, ele nem faz diferença, mas o voto da Tabata, ele significa talvez mais do que todos os outros votos, porque é o voto da traição, né? Então, ela vai ser... A Tabata substituiu o Temer. A Tabata substituiu o Temer porque o Temer é um cara que estava lá e se beneficiou daquilo. A Tabata é uma pessoa que chegou lá com todo um discurso bonitinho de progressista, um discurso progressista e tal, uma coisa tão bonita, né? De uma hora para outra ela começa a aparecer com foto com Dória, né? Então, enfim. Tá aí a Tabata, né? César Canone. Se o empresário não respeita o povo, ele não é doença, ele é barão feudal ou senhor de engenho. É exatamente, isso é o que volta a acontecer. Deixa eu confirmar um negócio aqui. Eu tô vendo que uma pessoa trouxe informação da PF pediu o passaporte do Moro. Não, a PF trabalha para o Moro. O que teve, deixa eu trazer para você aqui entender, foi isso aqui, ó, coletivo de advogados pede ao STJ a apreensão dos passaportes de Moro, Dallagnol, Tessler, Lima e Gerum. Gente, a possibilidade das instituições fazerem qualquer coisa contra o Sérgio Moro, ela está nas mãos do povo brasileiro de derreter a popularidade do Moro. Enquanto o Moro for extremamente popular, a possibilidade da gente ter decisões contra o Sérgio Moro, elas são bem pequenas, tá? Para que não exista uma grande ilusão de que agora o STF vai mandar prender o Moro. Não vai, não. A possibilidade do Moro cair, ela está, obviamente, atrelada a um trabalho conjunto de comunicação, um trabalho nosso para esclarecer todo mundo sobre o que está acontecendo. Porque até hoje existem pessoas dentro do Brasil que apoiam a Lava Jato porque não sabem o que aconteceu. Tem gente que é mau caráter mesmo, né? Deixa eu trazer para vocês essa questão que as pessoas perguntaram. Policiais e manifestantes criam clima de intimidação contra Glenn em Paraty. Antes da participação do jornalista Glenn Greenwald na Flipei, manifestantes circulavam pelas ruas de Paraty ao som do hino nacional. Cerca de 10 motos com policiais do choque circulam sem placa pelas ruas. Os neofascistas estão incomodados com a liberdade de imprensa e com o jornalismo investigativo, disse o sociólogo Sérgio Amadeu, que participa da mesa com Greenwald. É uma pergunta básica. O que pensam essas pessoas que acham que devem reprimir a verdade? Por que eles querem reprimir a verdade? É porque eles não sabem que o que está sendo trazido é um escândalo maior do que aquele escândalo que o Moro possivelmente tenha combatido. As pessoas não conseguem perceber que o que está em jogo nesse momento é uma coisa bem pior. E o que está acontecendo no Brasil, as pessoas não conseguem perceber o seguinte... E é o que Rosa Maria, Abraão, Léo, socorro, um monte de policiais encapuzados e com fuzis nas adjacências do local onde está acontecendo a Flip em Paraty. Glenn Greenwald tá por lá. Isso é normal? Tem vídeos? Então, pessoal, olha, é lógico que esse processo de intimidação ele vai acontecer, só que a investigação sobre uma possível morte do Glenn envolve o desrespeito do Brasil contra um cidadão americano. Tecnicamente falando, é vergonha falar isso, mas o Glenn vale mais do que nós. Vocês estão entendendo? Porque o Glenn... Uma coisa engraçada que aconteceu em todos os países sul-americanos, a participação dos americanos, ela era recebida como uma participação de superiores, né? Quem assistiu aquela série Narcos conseguiu ver como que os americanos eles eram tratados de uma forma diferente. Eles eram quase que intocáveis, tanto pelo poder do crime organizado, quanto pelo poder da polícia local. Então,
se o Glenn for assassinado no Brasil, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, a possibilidade desse escândalo ter uma solução, ela é muito pequena. A possibilidade do Sérgio Moro ser preso, ela é quase que nula, porque nós temos um fanatismo muito grande no Brasil. A possibilidade do Dallagnol ser afastado é muito pequena. A possibilidade de declarar o Moro suspeito, essa possibilidade existe, mas ela também não é tão grande, porque isso significa que as eleições foram fraudadas. Agora, se o Glenn for assassinado, a coisa muda. Porque se o Glenn for assassinado, aí essa possibilidade ela já multiplica, porque aí sim existirá uma comoção mundial. Lembrem-se, o Glenn é um jornalista conhecido no mundo inteiro. Se ele for assassinado dentro do Brasil, obviamente o regime do Bolsonaro vai cair. Porque aí vai rolar aquela super invasão internacional no Brasil, porque tudo que o Glenn está falando vai ser automaticamente recebido pelo resto do mundo como verdade. Então, se matam o Glenn, a gente tem uma intervenção militar no Brasil de outros países. Se matam o Glenn, vocês podem esperar tropas da ONU entrando no Brasil. É por causa do Glenn? Não. Porque tudo que está sendo falado pelo Glenn torna-se verdade. Então as eleições de 2018 foram fraude, etc. Aí vai ter um processo de redemocratização do Brasil vindo de instituições internacionais. Então isso é a visão que eu tenho. Eu acho que a possibilidade de matarem o Glenn é muito pequena por isso. Porque até mesmo aqueles que querem o Glenn morto sabem que matar o Glenn é a mesma coisa de repetir a tentativa do Saddam Hussein de bater de frente com o poder. Se o grupo aí do Sérgio Moro e do Bolsonaro, se eles matam o Glenn, eles precisam, olha, se o Glenn morre no Brasil, eles precisam imediatamente de entregar a cabeça de quem matou e provar que não tem nada a ver com o governo, porque senão o governo cai. A probabilidade do governo cair por causa desses vazamentos, ela é mínima. A probabilidade do governo cair por causa do assassinato do jornalista dos Estados Unidos, que ganhou um prêmio internacional de jornalismo exatamente nesse tema, política, ela é gigantesca. Então aí a gente vai ter intervenção internacional, intervenção da ONU, o bicho pega realmente. Vocês podem ver que normalmente quando acontecem essas coisas bárbaras ao redor do mundo, os jornalistas americanos transitam tranquilamente. Quando morre um jornalista americano, começa a guerra. Então é muito difícil imaginar a possibilidade de terem coragem de matar o Glenn. Eu vejo dessa forma. Recaval Marduk, Léo, presidente indicar o próprio filho para cargo de embaixador é mais um crime, é nepotismo. Cadê o pedido de impeachment do Bozo? Olha, eu tenho uma visão aqui, Recaval, é o seguinte. Existem cargos políticos e existem cargos que são cargos de confiança. O embaixador, a gente pode criticar, é uma pessoa extremamente sem condições técnicas de ser um embaixador. Obviamente ele está assumindo esse cargo porque é muito difícil pro Bolsonaro encontrar um outro embaixador disposto. Olha, pessoal, é mais ou menos assim. A função do embaixador é representar o Brasil naquele país e garantir que o Brasil vai ter vantagens em todos os negócios com aquele país. Qualquer pessoa de dentro do Brasil sabe que o Bolsonaro ele está entregando o Brasil para os Estados Unidos. Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual que é a probabilidade de vocês aceitarem um cargo como vigia, porém vocês vão ser cargo como segurança? Qual a probabilidade de vocês aceitarem um cargo como segurança num local que vai ser roubado constantemente? Obviamente você vai ser criticado como sendo um segurança que não presta, porque constantemente o local que você está fazendo a segurança está sendo roubado. Eu acho que ninguém quer esse cargo de embaixador dos Estados Unidos entre as pessoas conhecidas. Por quê? Porque a função do Brasil, nesse momento, a função geopolítica do Brasil é entregar todo o seu patrimônio para os Estados Unidos. E quem mais, além de alguém da família Bolsonaro, que aceitaria ser embaixador, ou seja, quem mais aceitaria ser vigia de um local que vai ser constantemente roubado? É mais ou menos, nossa, mas aquele vigia ali é muito idiota, porque todo dia estão roubando o lugar e aquele cara tá lá. É isso que é a função do embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Aceitar os Estados Unidos roubando o Brasil constantemente e não reclamando de nada. Então, essa função, obviamente, ela tem que ser de uma pessoa que está disposta a vender a própria reputação. E quem está disposto a vender a própria reputação? Aquele cara que sabe que seus eleitores são tão idiotas, mas tão idiotas, que nunca vão perceber o roubo.
Olha por que é muito estratégico. Ninguém do Itamaraty aceitaria a função de embaixador nos Estados Unidos, a não ser para defender, obviamente, os interesses do Brasil. A população que vota no Eduardo Bolsonaro é um povo tão alienado, tão sem noção, que mesmo com o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos e fazendo todas as concessões que os Estados Unidos quiserem, ou seja, mesmo ele sendo o embaixador que vai ser aquele vigia que deixa o ladrão roubar todo dia, o povo continua votando nele. Então essa tranquilidade de ter um eleitorado extremamente demente mental que faz com que o Eduardo Bolsonaro assuma esse cargo de embaixador nos Estados Unidos para deixar os Estados Unidos vencerem todas as negociatas com o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é importante é o seguinte: chamar de nepotismo é uma coisa mais complexa, sabe, Recaval? Porque as condições de nepotismo, elas estão elencadas. E quando é no poder legislativo, existe uma vedação à contratação, me parece que até terceiro grau, no poder legislativo. Já no poder executivo não existe essa vedação, entendeu? Então, a gente tem um claro exemplo de picaretagem de indicação de alguém da família. Mas não se enquadra diretamente dentro do caso de nepotismo até onde eu estudei. Talvez o colega Anthony aí do canal Sabendo Direito tenha estudado essa parte aí, tenha condição de falar essa parte do direito administrativo. Se eu estiver errado, peço por favor que alguém que for da área de direito, se eu estiver errado, que me corrija. Mas até onde eu entendi, a indicação política para uma embaixada, ela não entra dentro dessa qualificação aí de nepotismo. Então, o que significa que vamos imaginar que fosse uma coisa diferente. Vamos imaginar que o presidente tivesse um filho extremamente capacitado e indicasse, não, tudo bem. Ah, mas e se for um deputado que tem um filho extremamente qualificado? Não pode. No caso de deputado, o que eles fazem é troca-troca de irmãos. Por exemplo, lá dentro de São Paulo, o irmão o irmão do Bolsonaro era contratado lá, mas aí o mesmo deputado que dava um emprego para o irmão do Bolsonaro lá dentro do Rio de Janeiro, né, aí contratava outra pessoa, eles ficam trocando, porque não pode contratar dentro do poder legislativo, não dá para fazer a contratação de familiares. Agora, dentro do poder executivo, tanto a nível federal, presidente, como a nível estadual, governador, como a nível municipal, prefeito, eu acho que não tem problema contratar o filho, não. Mas, enfim. O Portal Sabendo Direito está falando aqui, a letra da lei proíbe, Léo. Então traz aí pra gente, porque até onde eu estudei essa parte do nepotismo, a vedação, até onde eu estudei, né, é importante, o Portal Sabendo Direito vai trazer a informação aqui, até onde eu entendi, seria uma coisa mais relacionada ao poder legislativo. E outra coisa, o embaixador é uma indicação política, e essa indicação política, ela também traz uma dúvida muito grande, até que ponto ela pode ser equiparada a um beneficiamento, principalmente porque imagina que ele vai sair do cargo de deputado e entrar aí nessa indicação política. O que eu acho nesse momento que é importante, pessoal, tem muitas críticas que a gente anda fazendo e tal, essas críticas, elas são pertinentes? São, mas eu acho que se a gente tivesse um foco na derrubada do Sérgio Moro, um foco na desmoralização da Operação Lava Jato, o resto cairia automaticamente. Então, claro, a melhor coisa que o Bolsonaro faz para se proteger é vários escândalos, porque vários escândalos tiram foco daquela, digamos que, a gente pode cortar a raiz do problema, Operação Lava Jato, mas toda hora o Bolsonaro traz um fruto podre. Aí você fica olhando lá para cima da árvore, você enxerga um fruto podre, você critica esse fruto podre sem pensar que seria muito mais fácil ir diretamente cortar a raiz que a árvore vai cair. E eu acho que a gente está errando muito nisso. Deixa eu agradecer Joel Andrade, muito obrigado de coração, Joel Andrade, pela super ajuda aqui no canal. Léo, o cálculo do preço de venda de um produto é composto pelo seu preço de compra mais os impostos. O empresário somente repassa aquilo que cobra do povo. Esse mente é podre em informação. Eu não entendi qual foi o bate-papo todo do mente podre, não, mas é porque, Joel, o que acontece, a discussão que acontece é que à medida que você vai colocando impostos sobre o produto, automaticamente você vai tirando a parte que é relacionada ao lucro do empresário. Então, olha que interessante, Joel, você trouxe um ponto interessante, só para você ter uma ideia,
de como que os liberaloides, eu não falo os liberais, porque os liberais, obviamente, eles sabem que o que eles estão falando é idiotice. Mas eu vou falar com vocês como que os liberaloides, que são os seguidores dos liberais, eles são idiotas. Veja bem, existe um argumento de que a redução dos impostos traria o melhor preço para os produtos. Então o liberaloide pensa, nossa, se tirarem os impostos, os produtos vão reduzir drasticamente o preço. E não é bem assim. O preço dos produtos é definido, obviamente, pela lei de mercado, oferta e procura, o que significa que se tirarem os impostos dos produtos de uma vez, existe uma tendência de que esses produtos, nas mesmas condições de equilíbrio de mercado, eles voltem quase que ao preço original. Isso porque o produto caiu o preço, aumenta a procura por aquele produto que caiu o preço, então o produto sobe o preço pela lei da oferta e da procura. Ele não vai voltar ao preço original. Por exemplo, o produto custa 100 mil, você tira os impostos, ele cai para 80. Ele não vai voltar para 100, mas ele volta para os 95. Basta você fazer as curvas de oferta e procura do produto que você chega nisso. Aí você pensa, será que foi vantagem? Você tirou 20 que eram destinados ao custeio, por exemplo, do serviço público e, no final das contas, você tirou 20 para ganhar 5. Será que foi vantagem? Aí existe aquela pessoa que fala, nossa, esse cara é um retardado, o que ele está falando é bobeira. Não, não é bobeira não. Uma forma muito simples de perceber que os produtos são adequados ao preço de mercado e não necessariamente a existência ou não de tributos é você entrar dentro de um aeroporto, vai na seção internacional e entra numa área de free shop. Na hora que você descer no aeroporto, tá vindo de fora, se você nunca viajou, nunca fez uma viagem internacional, eu te dou uma dica. Chegando ao Brasil, você passa pelas lojas de free shop. Aquelas lojas, elas normalmente não têm os impostos brasileiros, mas os produtos ali são praticamente o mesmo preço dos produtos fora do free shop. Ou seja, olha, um produto que custa R$100 fora do free shop deveria custar, por exemplo, R$70 no free shop, mas ele custa 95. Por quê? Porque as lojas sabem que dá para lucrar ainda mais aumentando o produto para quase o preço de fora do free shop, porque o povo vai pagar. E a realidade é essa. A retirada dos impostos, ela não necessariamente, dentro das condições de procura, né? Porque se está numa recessão, por exemplo, durante a recessão da crise de 2008, a Dilma fez algumas renúncias tributárias e automaticamente muitos veículos, por exemplo, foram vendidos sem os tributos. Mas ali é porque ninguém estava vendendo. Uma coisa completamente diferente. Está tudo parado, renúncia tributária, caiu o preço, aí as pessoas compram. Mas nas situações convencionais, se você tira completamente os impostos, você automaticamente já promove aí um aumento do preço do produto sem impostos por causa da lei da oferta e da procura. Olha aqui uma coisa interessante. O que trouxe o RDB Palpites. Está muito complexo escolher um partido para seguir. RDB, a dica que eu te dou é o seguinte. Procure modelos político-econômicos e modelos sociais e foque nesses modelos. Porque, por exemplo, uma pessoa que olhava para Tabata porque estava num partido progressista, agora consegue ver que mesmo dentro de um partido progressista é possível encontrar uma pessoa liberal. Então, tentar procurar um partido hoje é uma coisa muito difícil. No lugar de você focar num partido... Eu não tenho partido. Eu defendo aquelas medidas... Até antes do Ciro Gomes abandonar o segundo turno, o Ciro Gomes não tinha obrigação nenhuma de estar do lado do Haddad no segundo turno. Mas até o momento que o Ciro Gomes abandonou o segundo turno e eu vi ali uma espécie de vontade do Ciro de ver o povo pagar por não ter votado nele, né, porque foi mais ou menos isso que eu entendi, até aquele momento eu defendia o Ciro com unhas e dentes. Por quê? Porque o meu problema não tem nada a ver com partido. O detalhe meu é o seguinte, eu acho que existem pessoas, cada pessoa tem sua ideologia e existem modelos econômicos. Então a dica que eu dou para todos vocês é o seguinte, não se prendam a partidos, esqueçam o partido, pensem no partido só no momento das eleições e agora tentem entender os modelos econômicos. Tentem entender os modelos que governam as políticas. Por exemplo, agora o governo Bolsonaro aplica o modelo liberal. Dentro desse modelo liberal, o Bolsonaro pretende, exatamente agora que nós estamos vivendo a maior crise,
dá uma isenção para que as pessoas não tenham que contratar dentro da consolidação das leis do trabalho, ou seja, você pode contratar sem carteira assinada. O que isso vai fazer? Se a gente usa o modelo de incentivos da economia do direito, isso vai promover uma demissão em massa, porque as empresas vão demitir para contratar fora da CLT, o que significa que vai reduzir ainda mais a possibilidade de arrecadação de dinheiro para a Previdência, vai só sufocando o Estado, porque eles estão, o modelo liberal e esse modelo aí de suicídio progressivo. O modelo liberal não funciona? Claro que funciona. Se você aplica o modelo liberal numa economia que está bombando, ela funciona. Se você aplica numa economia em recessão, bom, eu não vou nem falar nada, né? Vide Argentina e vide Brasil. Ricardo Fernandes, Léo, como esperar uma outra postura da Tabata se no partido tem um tal de Ciro Gomes que se preocupa mais em criticar o PT do que tentar unir a esquerda? Tudo em prol de um projeto pessoal. Olha, mas é diferente, tá, Ricardo Fernandes? A Tabata, ela tem uma leitura de que porque ela teve uma preparação... Veja bem, qual que são as conjunturas que a gente vive hoje, Ricardo? A Tabata, ela se alicerça no modelo matemático que provou que a reforma da Previdência é necessária porque a Previdência está só acumulando déficit. Essa Tabata, ela utilizou o fato dela ter estudado em Harvard para dizer que, olha, tudo que eu estudei prova que essa Previdência nossa hoje ela é insustentável. Então é uma coisa bem diferente. A Tabata não entrou numa piração de criticar o PT e criticar o modelo do PT. Ela votou pela reforma da Previdência, obviamente, porque ela prefere estar entre os barões do que entre os trabalhadores, mas também utilizando esse argumento de um modelo econômico, de um modelo matemático que mostra que a reforma é necessária. Já o Ciro Gomes, ele entra nessa piração de orgulho ferido e quer atacar o PT porque ele sente que ele não foi eleito presidente do Brasil porque o PT acabou se omitindo em apoiá-lo para lançar o Haddad. Então são coisas bem diferentes. A Tabata, ela não tem um problema direto com o PT. A Tabata, ela tem uma vontade de ser aquilo que ela nunca foi e nunca uma pessoa consegue chegar à elite simplesmente porque foi eleito um político. Ela pode ser serviçal da elite, elite nunca. Para você ser elite, você tem que nascer milionário, você tem que fazer o pré-escolar com outros milionários e assim por diante. Então, é o que eu falo, o Lula pode ser um pobre com dinheiro, que nem tem dinheiro mais, porque a Operação Lava Jato acabou com o dinheiro dele todo. Mas o Lula pode ter sido um dia um pobre com dinheiro, rico nunca, porque rico requer você ter crescido entre os ricos, você ter a postura dos ricos, você ter tido a educação dos ricos. A Tabata, ela teve esse patrocínio educacional, é uma garota brilhante e tal, mas agora bate no coração dela aquele sonho de quem sabe eu não possa ser elite. Não dá. Não dá. O máximo que você consegue ser serviçal das elites. Já o Ciro Gomes, a Tabata, o problema dela é esse, essa oportunidade de pisar e dar esse super salto. A Tabata, ela sofre talvez da síndrome de Sérgio Moro, que é aquela coisa do cara que tá lá na primeira, é um juiz de primeiro grau, e ele quer dar uma pirueta e chegar ao STF, e para isso ele faz um monte de atrocidades jurídicas. Essa síndrome de Sérgio Moro representada na Tabata, a gente vê uma menina que quis, através de uma postura, deixar de ser amiga dos trabalhadores para ser amiga do Luciano Huck. Ela nunca vai ser amiga do Luciano Huck. Olha, se tem uma coisa que é muito comum, é o dono de grande empresa cumprimentar e tratar bem os funcionários. Dizem que uma das pessoas, eu não sei, nunca trabalhei lá, mas dizem, e eu sim, tenho vários conhecidos que são cinegrafistas, que são profissionais de televisão e principalmente a gente se encontra nas coberturas, dizem que o Silvio Santos é uma das pessoas mais agradáveis, apesar de que é muito exigente, aquele cara que está sempre querendo ver todo mundo trabalhando, mas diz que o Silvio Santos trata os funcionários dentro do SBT, quando ele passa, ele trata como um grande amigo. Diz que ele é muito político nesse sentido. A pergunta básica é o seguinte: quantos funcionários do SBT, quantos cameramen, quantos trabalhadores de chão de fábrica do SBT que foram convidados para a festa de aniversário do Silvio Santos? Isso porque, por mais que sejam bem tratados, eles são serviçais. Da mesma forma que, por mais que a Tabata possa ser bem tratada pelo Luciano Huck, ela é uma serviçal do Luciano Huck. Mas essa ilusão dela, que ela poderia dar uma pirueta no status social e sair da condição de uma pessoa que veio de uma classe trabalhadora e dar uma pirueta e chegar entre os donos das capitanias hereditárias brasileiras, isso talvez tenha criado essa loucura na cabeça dela. Mas o Ciro já é diferente, o Ciro já é um barão, apesar de ser um grande barão progressista, e ele foi, digamos que,
ele se revoltou com essa postura do PT não ter apoiado. Agora ele quer vingar do PT com as críticas. Mas enfim, isso aí é um problema dele com o PT. Quem sabe ele não esteja certo, talvez, obviamente, ele pode estar errado, mas obviamente ele pode estar certo. Deixe que o Ciro critique o PT, deixe que ele faça o que ele quiser. Mas são coisas diferentes. Joel Andrade, muito obrigado mais uma vez. Joel Andrade, pelo grande superchat importante para o crescimento dos canais. E muito obrigado aqui do outro lado, Adancil Rover. Pessoal, quem puder ajudar o meu trabalho, tem também contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Você pode ajudar por uma transferência de qualquer valor, tem vários bancos anunciados, e essa transferência pode ser a partir de 1 centavo, porque o banco não aceita meio centavo, mas qualquer ajuda é uma grande ajuda. E você pode ajudar por cartão de crédito também, através do PayPal. E quem quiser ajudar de outra forma, que se não tiver condição de ajudar financeiramente, você ajuda também compartilhando e convidando amigos para se inscreverem no canal. Então eu estou vendo que tem uma audiência muito grande aqui hoje. Se vocês que não são inscritos puderem dar essa força, inscrevam-se aí nos canais Leonardo Estopa e Canal do Estopa. Eu até explico por que 2, porque se um para de notificar, tem o outro. Se um para de transmitir porque foi denunciado ou sei lá, qualquer loucura, tem o outro. Então, a ideia é essa, manter os 2 canais transmitindo e agora fazendo uma tentativa aqui no canal do Estopa. Se você está assistindo pelo canal do Estopa, curta o canal do Estopa, não é a minha página maior, eu não posso transmitir lá mais por causa das denúncias de nudes. Olha, acreditem, esse vídeo que eu faço aqui foi denunciado 4 vezes como nudes e mais uma denúncia a página cai. Então, muito obrigado, Adancil Rover. Os terrivelmente evangélicos condenaram à miséria e à morte à míngua milhões de pobres coitados que perderam até o direito de morrer dignamente. Obrigado, Adancil, pelo superchat, comentário muito importante. Dá muita tristeza saber que essa postura, ela é uma postura dos terrivelmente evangélicos que deveriam, obviamente, seguir Jesus Cristo, que sempre esteve do lado dos mais fracos, dos mais pobres. Então, obrigado, Adancil. E, pessoal, quem ainda não se inscreveu, esses aqui são os 2 canais que eu transmito todos os dias aqui no YouTube e eu volto amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 10h30 da noite, ou talvez eu consiga fazer aquela live especial de sábado se o Glenn nos presentear com uma nova bomba. Então, se tiver nova bomba por aí, eu faço uma transmissão durante o dia, mas se inscrevam. Se eu for fazer uma transmissão durante o dia, eu coloco um aviso 1 hora antes, eu faço uma programação 1 hora antes para vocês receberem as notificações. Então, muito obrigado, fiquem com a reprise, compartilhem a reprise e até